Mas irmãos e irmãs, para vencer a mediocridade, faz-se necessário algumas coisas. Quais são estas algumas coisas? Primeiro, faz-se necessário para vencer a mediocridade, alcançar a excelência. Faz-se necessário vencer todas as limitações impostas pela vida. Eu preciso vencer todas as limitações impostas pela vida. Quais são as limitações que a vida tem me colocado? Veja que Josias vai dizer a palavra do Senhor, capítulo 22, versículo 1, que Josias ele tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos? 8 anos. 8 anos. É lógico que com 8 anos ele tinha os tutores, toda uma equipe, os tutores, que cuidavam dele, para depois, na idade certa, ele pudesse dar as ordens e governar. Mas ele começa apenas com 8 anos de idade reinando, e ele reina, diz ali a palavra do Senhor, 31 anos em Jerusalém. Limitação da idade, 8 anos apenas. Ele começa a reinar, auxiliado pelos tutores, é verdade. Mas as limitações de Josias não era só essa. Josias perde o pai muito cedo. Mas não só porque havia perdido o pai muito cedo, mas Josias também não tinha referencial de vida familiar. Josias não tinha referencial de pai e nem de avô. Se você olhar na Bíblia, está com ela aberta, no capítulo de número 21, no verso 1, fala do avô de Josias. Quem era o avô de Josias? Era Manassés. Segundo Reis 21, verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Seu avô começa a reinar com 12 anos. Ele reina 55 anos. Veja o verso 2. Fez ele, Manassés, o que era mal perante o Senhor, segundo todas as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. O seu avô reina com 12 anos e faz tudo que era mal perante o Senhor, nada que era bom. Ele pratica inúmeras abominações. Manassés morre. O pai de Josias, filho de Manassés, começa a reinar, capítulo 21, verso 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Seu pai começa a reinar aos 22 anos e reina apenas, tão somente 2 anos. O verso 20 fala, fez ele o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Veja, meu irmão, minha irmã, que tanto o pai de Josias, quanto o avô de Josias, Manassés e Amon, fizeram tudo que não prestava, tudo que era mal perante o Senhor. Eles não tinham compromisso com o Senhor, não tinham nada com Deus, eles só faziam coisas erradas. Ele não tinha referencial de avô nem de pai, não tinha referencial familiar. E Josias poderia ter dito assim, olha, eu sou fruto do meio, eu sou fruto do acaso, papai foi assim, vovô foi assim, eu também serei assim. Nada vai mudar na minha vida, porque eu aprendi com o vovô, aprendi com o papai. Quando o avô Manassés reinava, Josias nasceu, Manassés morre, Josias já era criança, e o pai começa a reinar, Josias também já presenciou, ainda criança, isso. Ele poderia ter dito, olha, eu vou ser como meu pai foi, minha mãe, meu avô, minha avó foram. Mas Josias fala, não. Se eu for como meu avô e meu pai, eu vou viver na mediocridade. Eu não quero a mediocridade, eu quero a excelência. Não importa qual exemplo meu pai ou minha mãe me deixou, desde que o exemplo que eles deixaram seja bíblico, correto, coerente, ético. Porque se meu pai me deixou um exemplo que não é correto, não é bíblico, eu não vou seguir. Se ele fez tudo que não prestava e desagradou a Deus e ofendeu a Deus, eu não vou ofender, desagradar, porque ele desagradou. Porque eu vou viver a minha vida de forma diferente,
Eu não quero ser mais um rei que passou pela história de Israel, como aqueles que a Bíblia diz que eles passaram, foram, sem deixar de si saudades. Josias, ele quer a excelência, não quer a mediocridade. E Josias começa a vencer as limitações que a vida havia lhe imposto.